E aí, queridos, tudo bem? Todo mundo ainda em casa, todo mundo aí nessa quarentena forçada, né? Nessa coisa chata de ficar em casa o dia todo sem fazer nada, mas, enfim, é necessário, né? Para a gente proteger a nossa saúde e a saúde das pessoas, enfim, que estão no nosso entorno. Eu estou fazendo, né, um trabalho agora de divulgar alguns livros, algumas obras que eu acho que são mais legais, que são mais interessantes. E hoje eu trouxe um livro que acho que tem um pouco aí do espírito do momento que a gente está vivendo, né, que contempla um pouco, enfim, esse momento aí chato, né, perturbador, incômodo, que é um livro editado pela Artes e Ofícios, né, não é uma editora muito conhecida, é uma editora do Rio Grande do Sul, do Daniel Defoe, Um Diário do Ano da Peste. Né? Bom, de quem foi o Daniel Defoe? Então, um ex-aluno meu que tá cursando História, que está fazendo a graduação em História, outro dia no Facebook ele falou assim comigo, né? Falou, pô, mano, tem umas referências aí sobre obras, né, que tem a ver com epidemias e tal. Não deixa de ser uma coisa meio mórbida, né? Ficar tratando desse tema, é óbvio, não é um tema agradável. Mas não tem jeito, são temas que acabam chamando a atenção da gente. Sei lá, quando eu vou trabalhar a ascensão do nazismo na Alemanha, né? O Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, é impressionante como é que essas coisas elas chamam a atenção, como é que as pessoas ficam fascinadas pelo tema. Eu lembro que eu visitei o Museu do Nazismo em Nuremberg, na Alemanha, há muitos anos, e o museu ele fica localizado justamente no local onde ocorriam as reuniões, né, do Partido Nazista. E claro que não é um museu para exaltar o nazismo, né? É um museu para mostrar o que foi o nazismo e evitar que esse tipo de experiência se repita. Então na entrada do museu passava um pequeno filme, um curta-metragem de poucos minutos, cujo título era Terror e Fascinação. E aquilo nunca saiu da minha cabeça por quê? Porque são dois vocábulos que resumem muito bem o que foi o nazismo. O nazismo foi um movimento terrorista, mas ele é um movimento que gera fascinação, é inegável. Tá? Quando você vai trabalhar, por exemplo, iluminismo em sala de aula, você não desperta o menor interesse. Iluminismo, liberalismo, né? Liberdades individuais, pô, legal, bacana. Mas quando a gente vai trabalhar temas assim, como guerra mundial, nazismo, regime militar, ditadura, as pessoas ficam fascinadas, né, por esse lado sombrio da história. E o Daniel Defoe, ele nos contemplou, enfim, relatando a sua experiência de um momento também muito sombrio da história, mais especificamente em Londres. Né? Nesse livro, na verdade, ele relata a grande epidemia de peste bubônica que ocorreu na Inglaterra, que ocorreu em Londres, no final do século XVII. Monte, qual era o contexto histórico? Então, a Inglaterra, na verdade, estava se recuperando de uma grande ressaca, de um grande momento também muito ruim. A Inglaterra, ela tinha vivido a Revolução Puritana, que na verdade foi uma guerra civil entre os membros do parlamento, que passam a ser identificados também como puritanos, que era um grupo protestante radical. O nome puritano é um nome um tanto quanto pretensioso, né? Puritanos, os mais puros, os mais próximos de Deus. E do outro lado, a monarquia, liderada pelo Charles Stuart, que ainda tinha a pretensão de ser totalmente absolutista. Enfim, para resumir esse imbróglio, os protestantes venceram, né? O rei acaba sendo preso, julgado, condenado e decapitado. Só que o parlamento não leva. Por que o parlamento não leva? Porque depois da execução do Charles Stuart, havia uma discussão sobre manter a sucessão, né, dinástica, manter a monarquia no poder. Só que o líder dos puritanos, um deputado, um general, né, um cara, enfim, que se converteu em militar, chamado Oliver Cromwell, não aceita. E o Cromwell, convenhamos, ele tinha os seus argumentos. O sujeito lutou quase 10 anos contra a monarquia e certamente não tinha o menor desejo em assistir, né, que o sucessor do Charles Stuart, que o seu filho, assumisse o trono. Então ele dá um golpe militar, ele dá um golpe de Estado, que é uma ironia, né? É um paradoxo. Ele utiliza o exército que foi criado pelo parlamento para lutar contra o monarca absolutista, para fechar esse mesmo parlamento
e se tornar um ditador muito mais sanguinário, muito mais autoritário que o próprio Charles Stuart. E foi um ditador, enfim, tão desprezível, né? Não sei, embora chamar o ditador desprezível seja uma redundância, que ele, quando morre, não consegue, né, enfim, encantar o sucessor, os seus filhos, o Richard Cromwell. E o exército acaba optando por restaurar a monarquia. Então Cromwell teria sido um ditador, enfim, tão terrível que não queriam a continuidade daquele regime, preferiram restaurar a monarquia absolutista. Aí vem o Charles II, né, o Charles Stuart II. E foi no reinado do Charles Stuart II que ocorreu essa grande epidemia de peste bubônica. E é interessante, eu li esse livro já há alguns anos, mas eu lembro que ele faz algumas referências de coisas, né, que a gente vê hoje no nosso cotidiano. Solidariedade, egoísmo, mesquinharia, pessoas preocupadas com seus vizinhos, pessoas preocupadas apenas em fazer estoque de comida em casa, né? Que não estão preocupadas em ser solidárias, em dividir o que têm, e uma certa inaptidão do governo em gerenciar a crise, né? Embora, claro, até por uma questão de segurança pessoal, o Defoe não tenha sido muito crítico em relação ao governo da época, né? Claro que ele podia sofrer algum tipo de retaliação, né? Mas eu acabei não dizendo quem foi Daniel Defoe. Cara, Daniel Defoe é o cara que escreveu um dos romances mais interessantes da literatura ocidental, um livro chamado Robinson Crusoe. E o Robinson Crusoe, ele acaba revelando as origens religiosas do Defoe. Porque existe uma passagem em que o Robinson está na praia amaldiçoando, né, a situação dele, quando de repente ele tem um estalo e pensa, peraí, por que eu estou reclamando de estar tantos anos sozinho, perdido nessa ilha? Onde é que estão os meus outros 11 companheiros? Os meus companheiros morreram no naufrágio, eu fui o único cara que conseguiu sobreviver. E eu consegui sobreviver porque Deus gosta de mim. Tá? Eu sou um escolhido, eu sou um predestinado, e provavelmente Deus em algum momento também vai conseguir me salvar, me tirar dessa ilha. Eu confesso que quando eu li esse trecho eu pensei, cara, o autor, o Daniel Defoe, ele é presbiteriano, ele é calvinista. Porque tem essa pegada, né, do escolhido, do predestinado. Não deu outra. Quando eu fui estudar a biografia do Defoe, descobri que ele tinha estudado, ele tinha, enfim, exercido a função de pastor, pelo menos durante alguma época, algum período da sua vida. Tá? Esse não é o melhor livro do Defoe, Robinson Crusoe é muito mais legal, muito mais interessante, mas claro, ele acaba ganhando atualidade por esse momento de pandemia que a gente está vivendo, e ele passa uma mensagem interessante, sabe, que eu acho que é uma mensagem que a gente tem que ter hoje também, que essa droga vai passar, né? A gente não vai viver confinado em casa, sei lá, nas próximas semanas, nos próximos meses. Em algum momento isso vai passar. Agora, para passar a gente tem que fazer a nossa parte, e para passar a gente tem que ter um governo, né, que nos oriente e que tenha responsabilidades, né, que saiba, enfim, fazer as coisas. Eu acho que está mais fácil, enfim, a gente cumprir o nosso dever de casa. Mas ele passa essa mensagem de esperança, tá? Que infelizmente a gente vai sofrer, né? Algumas pessoas, enfim, mais fragilizadas, mais marginalizadas, mais suscetíveis à doença, podem vir a perecer, mas a humanidade vai, enfim, passar mais uma vez por essa prova, tá bom? Então é isso, queridos. Ficar mais um pouquinho em casa e de repente eu gravo mais um vídeo aí pra gente distrair um pouco a cabeça, tá? Até a próxima!